Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, por enquanto eu ainda não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo a esta videoaula, tá bom? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Agora a gente vai tratar de movimento vertical, tá bom? Ou seja, todo movimento que vai estar apenas aqui no eixo Y do plano cartesiano. Antes de a gente pegar o assunto propriamente dito, a gente vai ver algumas grandezas e assimilar elas às suas unidades de medida. Veja só, a gente vai ter o símbolo aqui A, que está representando a aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado. A gente vai ter esse V, que é velocidade final, tá bom? E ele é dado em metros por segundo. O V0, que simboliza a minha velocidade inicial, dado também em metros por segundo. O T, que simboliza o tempo, dado em segundos. O S, que vai simbolizar o meu espaço final, dado em metros. O S0, que simboliza o meu espaço inicial, dado em metros também. Esse G aqui, que agora é novo para a gente, que é a aceleração da gravidade. Como toda aceleração, vai ser dado em metros por segundo ao quadrado. E o H aqui vai simbolizar a minha altura, que como é uma medida de distância, vai ser dada em metros. Veja só, pessoal, as equações do movimento vertical nada mais são do que as equações do M e o V, ou seja, movimento uniformemente variado, que a gente viu já na aula passada. A grande diferença de uma para a outra é que no lugar do A de aceleração, a gente vai colocar esse G aqui de aceleração da gravidade, tá bom? Sendo que esse G ele pode ser também positivo ou negativo, e já já a gente vai ver os casos que ele é positivo e negativo. Então, se eu quero lembrar das equações do movimento vertical, eu só preciso lembrar das anteriores, do M e o V, e lembrar daqueles macetes que já foram ditos, no caso, na aula anterior, tá bom? Vamos relembrar rapidinho. Equação horária da velocidade. Lembra lá que tinha um macete? Aquele avô de vocês que não tinha muita crença, tá bom? Não acreditava em nada. Vovô ateu, tá bom? Não tem como esquecer dessa. Equação de Torricelli, tá bom? Essa daqui é aquela equação que descreve aquela situação meio incômoda, tá bom? De algumas pessoas. Vamos lá ver o que é que ela significa. Vi, você, mais duas amigas num triângulo sentimental. Ninguém gosta, né, disso daí. Pronto, não tem como esquecer a minha equação de Torricelli. E por final, a equação horária do espaço, que a galera chama ela de sorvetão, ou ainda você pode aprender da seguinte forma: sozinho, no sofá, vendo TV, até meia-noite, tá bom? É o que a maioria está fazendo, né, isso nessa pandemia. Não tem como esquecer essa equação, tá bom? A equação horária aí do espaço. Então, como eu acabei de dizer, a gente só vai trocar o A pela aceleração da minha gravidade aqui. Veja que trocando, a gente vai ficar com essas equações aqui abaixo. E essas são as equações do meu movimento vertical, tá bom? Agora vamos ver os casos particulares. Se o meu movimento é vertical, mas ele é caindo, ou seja, indo em sentido ao solo, a gente vai ter uma queda livre, tá bom? Naturalmente, esse livre daí é livre de forças resistivas, ou seja, a gente diz que o objeto está caindo no vácuo, não tem a força de resistência do ar nesse caso, tá bom? Sendo aplicada sobre ele. Veja só que a equação a gente já acabou de ver no slide passado, e são essas daqui. Meu movimento de queda livre, ele vai ter a aceleração, tá bom? Igual à aceleração da gravidade. E nesse caso, toda vez que estiver indo para baixo, essa aceleração da gravidade é positiva, porque ela está no mesmo sentido da minha força gravitacional, tá bom? No caso de ser uma queda livre, veja que de início, vamos dizer que eu esteja com um certo objeto. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Estou com um objeto aqui em minha mão, tá bom? Peguei emprestado do nosso caríssimo professor. Estou aqui com ele em minha mão e inicialmente ele está em repouso. Se ele está em repouso, essa velocidade vale quanto? Exatamente, vale 0.
Então veja, velocidade inicial, 0. Em compensação, a final é diferente de 0. Então toda vez no meu movimento de queda livre, que eu apenas estiver segurando o objeto e soltar ele, esse V0 ele vai valer 0, tá bom? Em compensação, a gente ainda tem mais uma coisa para modificar nessas equações. Veja que a distância que eu estou medindo aqui é a distância da minha mão, nesse caso, né, até o solo. Essa distância ganha um outro nome, que é chamado de altura, não é isso? Então, naturalmente, no meu movimento vertical, no lugar do ΔS, tá bom? Eu vou estar colocando o H de altura, é isso que está sendo dito aqui. Então, ΔS é igual ao H, tá bom? Então, essas equações ficam neste formato. Já que V0 é igual a 0, ele some da minha equação. Então, velocidade é igual a aceleração da gravidade vezes o tempo. Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, que era o meu ΔS, tá bom? E, por fim, nesse último caso, veja que isso daqui é o ΔS, então é o H, o V0 é igual a 0, 0 vezes T, 0. Então ele some da equação, a gente fica apenas com essa última parte. Então a altura também pode ser descrita como a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso para a queda livre, ou seja, quando o objeto está na vertical, mas está descendo. Já no caso desse objeto estar subindo, a gente tem o nome de lançamento vertical, tá bom? As equações são iguais. A grande diferença aqui agora é que no lugar de um mais a gente tem um menos, porque já que ele está subindo, ele está contrária à minha força gravitacional, tá bom? Ou seja, a aceleração está para cima e nesse caso aí a minha força gravitacional está para baixo. Então veja o que é que a gente vai ter. A aceleração vai ser igual a menos a minha aceleração da gravidade, a minha velocidade final agora, não a inicial, tá bom? Diferente lá da queda livre, ela vai ser igual a 0. E nesse caso, o meu espaço, que é o ΔS, pode ser chamado de altura, tá bom? Então aqui vai ser o H. Ora, professor, por que que agora a velocidade final, que vai ser nesse caso igual a 0? Veja que se eu lanço ele aqui, ó, quando ele chega no topo, ele para antes de voltar. Ou seja, ficou em repouso. Se ele ficou em repouso, sua velocidade final na subida foi igual a 0. Em compensação, a sua velocidade inicial é diferente de 0. Por quê? Eu faço a medida dele a partir desse momento, ó, quando ele já tem velocidade. Ou seja, quando ele bate aqui na minha mão, ó. Bateu, começou a subir, tá bom? Eu não conto antes disso. O lançamento é justamente essa medida de velocidade que ele está aqui subindo com a velocidade diferente de 0, tá bom? Então ela sempre vai ser diferente de 0, velocidade inicial, mas a final vai ser o quê? Igual a 0, porque ele tem que parar em algum momento lá em cima, tá bom? É aquele famoso tudo que vai, volta. A gente vai ver mais na frente que existem umas exceções, tá bom? Mas por enquanto vamos ficar nesse conceito ainda. Então, pessoal, essas equações, elas vão ficar da seguinte forma. Velocidade final foi 0. Então isso daqui fica V0, que é inicial, igual a aceleração da gravidade vezes o tempo. Se eu quiser agora achar a minha velocidade inicial, só que eu não tenho tempo, eu tenho altura, então eu utilizo a minha equação de Torricelli, tá bom? Para o lançamento vertical, onde velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Lembrando que todas elas eu tenho que substituir, quando eu for colocar a aceleração da gravidade, o sinal negativo. Não esqueça disso, já que ele está subindo, está contrário à minha força gravitacional. E por último, a altura, se eu tiver o tempo, eu posso encontrar ela da seguinte forma. Altura igual a velocidade inicial vezes o tempo, menos a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Veja só, pessoal, esse Gzinho aí, que é essa aceleração da gravidade, ou a aceleração gravitacional, ele muda de acordo com o astro, tá bom? Ou seja, na Terra é um valor, na Lua é outro valor, em Marte é outro valor, porque ele depende da massa desse astro e depende também do raio dele.
Ou seja, a aceleração gravitacional na Terra tem um valor bem maior do que na Lua, por exemplo, que tem um raio e uma massa menor do que a da Terra, tá bom? É isso que está sendo mostrado aqui nessa imagem, tá bom? O astronauta que chegou, nesse caso, à Lua, pulando e conseguindo atingir uma altura bem mais alta do que o normal aqui na Terra. Por quê? Porque o peso dele diminuiu devido a essa aceleração gravitacional, tá bom? Naturalmente, aqui na Terra, essa aceleração gravitacional na superfície, ela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, esse número é um pouco difícil, né, de assimilar e dificulta o cálculo. Então, naturalmente, a gente vai estar aproximando ele do valor de 10 metros por segundo ao quadrado. É esse valor que a gente naturalmente vai estar usando nas equações, tá bom? Agora vamos para um exemplo para a gente ficar aí nota 10 de entendimento sobre esse assunto. Veja só, abandona-se uma pedra do alto de um edifício e esta atinge o solo 4 segundos depois. Adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar, ou seja, é um movimento no vácuo, é isso que ele está querendo dizer. Determine a altura do edifício, tá bom? Veja só, primeiro a gente tem que analisar o que foi dado na questão. Então veja que nessa minha questão, ele deu o tempo, que é 4 segundos, ele deu a minha aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e ele ainda deu a velocidade inicial. Ora, onde é que está a velocidade inicial que eu não estou enxergando? Está aqui. Abandona-se uma pedra, ou seja, inicialmente ela estava em repouso aqui, ó, na minha mão, e eu soltei. Se ela está em repouso inicialmente, a velocidade inicial é quanto? 0. Se ela está caindo, isso daqui é que tipo de movimento? Uma queda livre, tá bom? Que é o que está sendo dito aqui. E se é uma queda livre, eu ainda sei que o valor da minha aceleração da gravidade vai ser positivo. Bom, então para achar aí a minha altura, eu posso usar, tá bom, a seguinte equação. H é igual a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, que foi uma das equações que a gente viu lá no assunto de queda livre. Só é substituir. Veja que a aceleração da gravidade vale 10, está aqui nos dados. O tempo vale 4, então eu fico com 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. Ora, por uma grande coincidência, o 10 é divisível por 2, então eu vou simplificar isso daí. Veja que aqui vai ficar 10 dividido por 2 dá 5 e 4 ao quadrado vai dar 16. Essa multiplicação aí vai dar 80 metros, esse é o valor da minha altura. Simples e fácil, né? Agora vamos para a letra B. O módulo da velocidade da pedra quando atinge o solo. Veja só. A gente pode encontrar essa velocidade, que é a velocidade final, através daquela equação. Velocidade final é igual à aceleração da gravidade vezes o tempo. Está aqui a aceleração da gravidade, está aqui o meu tempo. Só é substituir. A aceleração da gravidade é 10, tempo é 4, então fica 10 vezes 4. A minha velocidade é 40 metros por segundo. Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.